Sejam todos bem-vindos a mais um EDS Podcast, esse especial, um oferecimento de EDS Comunicação e JR Armas, que é a empresa desse empreendedor, empresário que está aqui na minha frente, docente e que carrega uma profissão tanto pouco diferente. Acho que para minha audiência aí vai ser assim um nome novo aí que vocês vão ouvir, mas o cara é armeiro. E para falar um pouco sobre isso aqui, tá ele aqui. Proprietário da JR Armas, Francisco Célio Sales de Souza Júnior. O Sales Júnior. Vou chamar de Sales Júnior. Tá bom, tá show. Bom? E aí? Beleza, meu amigo? Só filé, né? Eu agradeço o convite em fazer parte dessa atividade, desse evento, e abrir, né, aos olhos de muitas pessoas que não conhecem essa atividade, né? Até já ouviu falar no esporte, nesse nicho, mas a atividade, o nome da profissão, É um pouco né? diferente. E é falado, às vezes as pessoas até confundem, né? Armeiro, o que é armeiro, né? Leva para outro Essa relação com arma, o nome fica meio pesado, né? positivo, né? É. E até para as pessoas entenderem um pouco, né, dessa intimidade, assim, desse apreço que eu tenho pelo Salles. Eu tenho 7 anos de Ceará e alguns meses, e eu conheci esse cara praticamente há 7 anos. Tive a alegria de conhecer o Salles através de um outro grande amigo aí que me abraçou aqui no Ceará, que é o Emanuel, que em breve também... Convite não falta para o Emanuel vir para esse podcast, mas em breve ele vai aceitar. Foi um cara que me acolheu aqui quando eu cheguei no Ceará. Um dos primeiros clientes que eu tive foi através do Emanuel. E foi abrindo portas. E aí foi quando eu conheci aí parte dessa história aí, que foi o nosso, né, então falecido aí, Sales Armeiro, pai do Sales Júnior. Isso. Que vai entrar no meio dessa conversa aqui, mas eu quero começar perguntando aí quem é Sales Júnior. Se apresente para que as pessoas entendam, faz uma introdução aí de quem é o Sales, porque tem muito assunto para a gente conversar, de empreendedorismo, da sua profissão e Isso. seus projetos aí pessoais. Iniciando, antes de me apresentar, eu queria deixar aqui registrado, né? A gente sempre diz que o que fica gravado fica para eternidade, né? Sim. E eu queria saudar aqui o nome do Emanuel, que é uma pessoa fora do sério, né? Tem andado comigo, como a gente fala no linguajar militar, tem ombreado comigo aí esses dias, né? Então, um abraço aí para ele. Tamo junto, Emanuel. Valeu! E agora falando de mim, né? Um pouco de quem é Sales Júnior. Sales Júnior é um homem de 36 anos, pai de uma moça de 8 anos, Ayla Cristine, pai do Theo, 4 anos, né? Os meus amores, casado, hoje empreendedor, né? Empresário, um ex-militar das Forças Armadas, no qual eu tive a oportunidade, sempre elevando o nome da instituição, passar 8 anos no Exército Brasileiro. 8 anos esse que tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, de fazer muita amizade, né? E participar também de formação, né? Todos os anos ali, em formação do recruta, né? Na parte de alistamento também, no qual eu entrei também, foi pelo alistamento, né? O serviço obrigatório. Tive em missão de paz em final de 2012 e 2013, no qual a gente passou um ano, né, fora do nosso país, em uma causa nobre, né, aí pela ONU também, que se chama Peacekeeper, né, soldado da ONU. E hoje sou empresário, né, do ramo do armamento, né, trabalho com arma de fogo. Hoje também a gente abraça a causa, né, informar outras pessoas no mercado, né, no quesito armamento, capacitando pessoas, e que levam o legado do Sales Armeiro, meu pai, né, meu mentor, meu professor, e que fez a partida dele, né, já desencarnou, como a gente fala. E acho que é isso. De apresentação, Nossa. é isso. Viu que tem história para contar aqui para muito podcast, né, gente? Tem. Mais bacana. Cara, e assim,
Você já nasceu, então, em um berço militar, né? O seu pai já tinha essa profissão. E como que foi a adolescência ali? Você escolheu também ser militar por por olhar, por ter isso na família? Ou como nasceu esse desejo de você também, né, seguir na profissão? Falar dessa minha estadia junto ao Exército Brasileiro foi muito engraçado, né? Eu particularmente venho de uma família de militares, né? A grande maioria servidores da nossa Polícia Militar do Estado do Ceará, onde o meu pai era policial militar, tenho tio, tenho primos dentro da instituição, né? A família é grande. Meu avô também era policial militar e armeiro, né? É daí onde vem a nossa geração. Mas a minha ida ao Exército Brasileiro, né, iniciou de fato por motivações dentro de casa, né? O meu pai, ver o meu pai fardado, aquela situação toda. E vendo aquilo, né, aquela motivação, o jeito no qual ele tratava, né, a gente dentro de casa com muita seriedade, levando aí a vida militar, né? É, eu me encontrei em 2008, né, me alistando, na realidade em 2007 me alistando e servindo em 2008, no qual eu iniciei a minha carreira militar, né? Então, sem dúvida nenhuma, veio do berço já, né? Eu sempre digo que o militar, ele não se forma um militar, ele nasce um militar, né? Então, Nossa. corre aqui nas minhas veias um sangue militar, apesar de estar em uma reserva. Aí mais pra frente a gente vai. Mas essa disciplina militar, você acha que já te fez um jovem, um adolescente diferente dos que conviviam contigo? Ou você conseguiu ainda curtir, aproveitar bem? Como é que era o Sadi Júnior e suas responsabilidades ali na adolescência para a juventude? Quando a gente fala da minha juventude, né? Eu sempre digo que foi dentro de uma oficina, né? Trabalhando, né? Eu particularmente eu não lembro nesse meu intervalo de juventude, né? Aí adolescência, juventude até 18 anos ali, que aí já se torna um homem propriamente dito, de ter aproveitado, né? Eu sempre trabalhei, né? Sempre tive ao lado do meu pai, dentro de uma oficina, trabalhando. E isso sempre me diferenciou dos outros, né? Pela a pegada dentro da oficina, né? E, assim, no meu ponto de vista, para mim isso não foi bom não, foi excelente, né? Me forjou mais ainda. E isso traz um amadurecimento até um pouco antes do tempo, né? Você já Isso, chega ali nos 18 anos com uma responsabilidade muito maior do que muitos caras que entraram no exército naquele mesmo momento que você não tinham vivenciado o que você já tinha vivenciado, né? não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Uma bagagem, uma experiência a mais que você já levou já para dentro de quando foi servir. E quando você se ingressou como militar e até chegar nesse, você foi pro Haiti, né? Isso. Sei dessa história aí. Como foi essa formação? Como foi fazer parte disso? Porque com certeza nós tínhamos aqui centenas ou milhares de pessoas para ir, mas era escolha, era capacitação. Como que era essa seleção para te colocar nesse grupo que foi servir? Quando o serviço militar obrigatório, todos os jovens, né, eles têm que passar por esse processo, né, ao completar 17 anos, eu acho que 10 meses, ele tem que se alistar, né, e se apresenta, salvo me engano, com 18, né, já faz muito tempo que eu me alistei lá Não, em 2008, né, eu tive que passar por isso aí também, mas eu sou da turma que já cheguei lá pedindo para sair mesmo. pronto, Eu já tinha um emprego em vista, ei, me ajude, né, então ajude aí, assim, me libere aí. eu não, quando eu fui me alistar, eu particularmente, eu queria servir, eu queria servir a pátria, servir ao meu país, né, servir a minha nação. Sempre foi um desejo meu de fazer parte desse serviço, né, militar, por mais que a gente soubesse que seria temporário, né, mas eu fiz por onde, né, até agradeço o meu pai, que foi uma das pessoas também que
me ajudou muito nessa minha caminhada. E a gente vai para um serviço obrigatório, passa por uma seleção, né? Alguns exames médicos, né? Alguns testes físicos, e daí você é selecionado, né, para servir, né? Daí é designado um quartel no qual você vai servir a nível estado do Ceará, né? A gente tem o Colégio Militar, tem a 10ª Região, tem o 10º DSUP, tem o Parque de Manutenção, né? 52CT, enfim. A gente tem diversas guarnições no qual você é distribuído para uma guarnição dessa para iniciar o processo para assim começar a servir, né? Passar por uma pesquisa, enfim, uma pesquisa social, né? E eu fui designado para o Parque Regional de Manutenção, né? Quartel esse que é responsável hoje pela 10ª Região, a comando da 10ª Região Militar para realizar o apoio, né, e a logística de manutenção em armamento, que aí é material bélico, alimentação, manutenção de viatura, parte de carpintaria, enfim, é um quartel apropriado para manutenção, né, com todos os fins, no que diz uma instituição militar. E esse quartel no qual fui servir, né, a gente foi designado para lá e dá-se uma data para você se apresentar. E quando você se apresenta, você passa por uma seleção, uma pesquisa, tem um sargento lá, no tempo eu não sabia, né? Mas a gente vai aprendendo como é que funciona, vai entendendo o linguajar de hierarquia, né? Aquela situação toda de patentes. E logo lá no início, eu já sabia porque dentro de casa meu pai era sargento, então a gente tinha uma noção do que era, né? E por coincidência um sargento foi fazer a investigação, uma pesquisa, uma entrevista comigo, e ele fazendo diversas perguntas, né? Uma das perguntas que ficou sempre na minha cabeça, e sempre eu conto essa história, foi o momento que ele perguntou qual era a minha profissão, né? O sargento olhou para mim, qual é a sua profissão? E eu olhei para ele e disse, armeiro. Aí ele olhou assim, olhou pro tempo. É o quê? Armeiro. Aí eu digo que ele até brincou, né? Porque como é uma profissão muito difícil até então, né? Há 10 anos atrás, era uma profissão que poucas pessoas sabiam que existia, a não ser que fossem pessoas da nossa segurança pública, né? Municipal, federal, enfim. E ele perguntou, né? Fez uma pergunta, porque só se via isso, particularmente no Rio. Tu veio do Rio, foi? Aí eu, não, mestre, é porque aqui no estado do Ceará eu sou a 4ª geração, né, de armeiros que leva essa história da armaria no estado do Ceará, a nível Brasil, né? E daquele momento então ele escutou e terminou a avaliação dele e me levou para fazer uma provazinha prática, né, no qual foram colocadas algumas armas e pedido para que eu fizesse o teste ali com as armas para saber se de fato o que eu havia falado estaria batendo com, né, conhecimento. E a gente executou o que foi pedido lá na provazinha e posteriormente olhou assim um pessoal pro outro, né? Beleza? E daí eu iniciei a minha carreira militar, né? Depois dessas Nossa, avaliações eu de fato iniciei a minha carreira militar e eu acho que massa. é isso. Mas e nesse período, para chegar aí pro Haiti, você já foi selecionado por ser um armeiro para acompanhar a turma? Porque você foi selecionado para estar lá no Haiti nessa missão de paz? Primeiro, o militar, ele, enquanto militar, né, estando na reserva, na ativa, ou qualquer missão que seja, ele é sempre voluntário, né? E quando levantou-se essa situação que haveria, né, o quartel da gente iria participar da missão de paz e teria que ter alguns militares para fazer parte dessa equipe, se faz uma pesquisa interna de voluntários, né, para essa missão. E de cara eu já levantei o braço, ó, voluntário aí para ir, né? E nessa missão também há necessidade de ter a presença do armeiro, né? Eu digo sempre são duas coisas que você não pode de maneira nenhuma
é ter algum problema ou empatia dentro da vida militar. O rancheiro, camarada que tá ali fazendo a nossa Fazendo alimentação, rango. fazendo a nossa, né, o S49, e o armeiro, né, são pessoas que vão estar sempre ali pronto para poder nos ajudar, né? O rancheiro porque é a nossa alimentação, a gente sem alimentação, o camarada ele não, Não sobrevive a né? muita coisa, não. E o armeiro pela questão de estar sempre fazendo a manutenção no armamento, às vezes o camarada perde uma peça ou quebra, né? E o armeiro ele tá ali sempre para salvar a pane e resolver o problema, né? E quando iniciou-se esse levantamento, eu fui voluntário para essa atividade, né? Teve uma seleção interna dentro do quartel e eu tive a oportunidade de passar por todas as etapas da seleção, né? Até a ida para a missão de paz, né? Tendo em vista que a nossa ida para essa missão de paz, né? Eu digo que no estado do Ceará eu sou um dos poucos militares aqui ainda, né? Na reserva ou da ativa, porque tem alguns amigos que eram de carreira e foram transferidos para outras guarnições, mas aqui no estado do Ceará eu sou um dos poucos, né? Creio que de 4 ou 5 militares que foram comigo, que também eram temporário, assim como eu, que foram para essa missão, Mas, né? como foi vivenciar isso lá? Até porque a realidade nesse período na Haiti aí, muito se reportava, muito a gente se via falar do que estava acontecendo, mas é perto do que a gente viu na TV ou você vivenciou coisas lá que realmente marcaram sua vida? Como que foi essa estadia lá no Haiti? Massa, boa pergunta. A gente como pessoa, às vezes a gente tem dentro da nossa casa, né, tudo que pode nos beneficiar. A gente tem internet, a gente tem ar-condicionado, a gente tem uma alimentação, né, por mais simples que seja, às vezes tem um biscoito, um chocolate, né, em alguns momentos eu vou entrar no mérito do chocolate. E lá chegando, né, porque aí o processo de fato sair do meu país, né, entrar em um avião e chegando lá no Haiti, a gente teve, só contar aqui um pouco do curso, né? A gente teve um curso preparatório em Natal, né? É um quartel do Exército Brasileiro no qual a gente saiu do estado do Ceará e foi pro Natal. Lá passamos 6 meses, de fato, dentro do quartel, aprendendo, né, sobre todas as coisas que a gente poderia lá chegar lá e E se deparar se lá, né? deparar. Né? A gente foi em ML, a gente fez curso operacional, né? O EBOP, a OP, são cursos operacionais que a gente, no final, é certificado com conhecimento para algumas missões que lá pudessem acontecer, né? Missões reais. E após 6 meses a gente voltou aqui para o Ceará, preparou, equipou e a gente foi para a missão, né? Chegando lá no Haiti, é feito inicialmente um reconhecimento no local, né? Um voo, né? De helicóptero. E esse voo é de reconhecimento para que a gente tenha uma noção da As área, regiões né? O ali da local área. que a gente possa vir andar ou, né? Se perder alguma coisa do tipo, ter uma noção a nível espaço. E chegando lá para mim, foi uma alegria, né? Saber que eu saí do meu país em prol, né, de uma nação, de um país, né? Colaborar com o pouco, né, que foi levado, no caso a minha pessoa, né? Fazer algo para quando eu saísse de lá deixar uma colaboração, né, a nível Sali Júnior. E eu fui na área do armamento, né? Eu fui como armeiro, né? Se dá por QM 0945 e 0946. Fui mais um sargento, inclusive mandar um abraço para ele aí também, Sargento Carlos Nunes. E eu fui como armeiro, e o armeiro, é que nem a gente diz dentro da linguagem militar, não sei se nem se eu posso falar, né? É pau dentro direto, não tem negócio de moleza não, né? Então a gente
dia e noite, né? Dormia com um rádiozinho de comunicação, se dormisse, quando estava de serviço, por conta da entrada e saída de armamento, né? O pessoal saindo em missão, em patrulha. Porque o exército lá, apesar de não estar mais como estava em 2003, né, em 2004, né, alguns amigos que eu tive a oportunidade de conhecer que foram para a missão no início da missão de paz, que realmente o negócio era pesado, né? Realmente era tiro mesmo, real, negócio real. O negócio era mais tranquilo. Então, assim, o armeiro, ele ativamente, ele dentro de uma reserva 24 horas. Então, assim, era 24 por 24 o serviço, né? Saía no dia, descansava, já tava no outro, né? A gente saía, sim, em patrulha, para poder sair um pouco da rotina a nível reserva, né? E participava de instruções, enfim, né? Quando dava, a gente saía para poder desopilar um pouco junto com o pessoal. Essa missão, ela só veio a agregar mais ainda na minha pessoa, né? Como ser humano, como militar também, né? Aprendi a valorizar muita coisa, né? Chocolate, por sinal. A gente saía às vezes, tinha final de semana que a gente recebia uma ração operacional, né? Não era feita a alimentação e o dia da ração, né? Vinha umas barrinhas de chocolate, né? E às vezes eu particularmente, eu comia as barrinhas, mas saindo em patrulha via que alguns amigos guardavam aquela barrinha para quando saísse, né, que via os haitianos lá na rua pedindo e inclusive falava Brasil, Brasil, fome e tal, aquele negócio todo. E o pessoal tirava aqui da gandola, do uniforme, dava o chocolate e eu massifiquei aquilo e sempre que saía ou que era a ração operacional, já guardava o chocolate, quando não ia, dava para alguns amigos fazer essa gentileza lá fora, né? E quando a gente saía, de fato, na rua, em alguma patrulha, em alguma missão, a gente, de fato, via a realidade, né? Às vezes aqui a gente reclama de bucho cheio, né? Eu acho que o nosso país, ele nem anda na frente do Haiti, né? Um país que foi desmanchado aí por terremotos, né? No qual a gente perdeu alguns irmãos de farda, né? Alguns militares, mas o negócio é É isso aí, triste. é triste, né? É triste, né? Então, assim, eu aprendi a valorizar muita coisa, né? Hoje eu digo a seguinte frase, né? Hoje eu tô dentro do meu habitat natural, então hoje eu tenho a possibilidade de escolher o que eu quero comer, né? Eu quero comer isso daqui, a gente vai ali e come, né? Coisa que outras pessoas lá fora Não é a realidade. não tem essa opção, né? Come o biscoitinho de barro, né? Que é feito com manteiga ali, argila, né? Então, acho que é isso. Aprendi É, muito, né? isso forja um homem, isso Isso. é história, né, mano? Eu digo que eu já saí de casa forjado, né? Eu tive um homem que me preparou para essa missão, né? Essa missão que a gente hoje tá, né? Nossa. Cara, e que momento que o Salles começa a se desligar? Como é que foi esse desligamento do serviço militar? Aconteceu natural? Você quis mesmo sair? E se torna então aí um empreendedor? Que já é um outro ponta, né? Você deixa ali um lado, mas você visualizou que daria para viver literalmente de ser um armeiro. Como que aconteceu isso? O mundo das armas já tá na família aí há 4 gerações, né? Inclusive o Telzinho é a quinta. Não sei se ele vai querer, né, levar essa história, mas a gente vai Vai plantar pelo menos plantar no e isso eu coraçãozinho dele. vou passar para ele explicar, né, que é uma história da família, mas cabe a ele também escolher. Mas essa virada de chave, né, saindo da vida militar, indo para uma reserva, né? A gente diz que é uma reserva, né, reservista, né? Não remunerada do Exército Brasileiro e voltando, né? Não digo nem voltando, mas dando continuidade à minha real atividade, né? Do armeiro, é, ela foi assim um negócio surreal, né? Trabalhava com o meu pai, fui servir o exército e mesmo servindo o exército, a ligação era a casa do meu pai, né? Saía, Já tava continuava, lá na né? O atividade. legado, levando e tal, fazendo o que tinha de fazer no nosso nicho.
Mas chega um dia que o passarinho, quando ele começa a criar a pena, quando ele começa a criar um fôlego, ele quer seguir a carreira dele, né? E eu me vi nesse momento, eu até cito o nome de um amigo, Patrick. Quando eu resolvi seguir a minha carreira solo, cheguei pro meu pai e, pai, ó, vou seguir a minha carreira, eu vou bater teste aí também no meio do mundo, né? E até de fato eu criar coragem para seguir esse legado, essa história, né? Eu tava indo fazer uma visita a um amigo a pé. Que bairro é aquele? Marcelo? Parquelândia, né? Eu saí ali do Sargento Hermínio ali, no local onde eu moro atualmente, e indo para Parquelândia a pé, até para poder, né, pensar, né, analisar. E passou por mim um amigo chamado Patrick. Patrick Passa, e chama de PTK. Eu sempre gosto também de lembrar dessa cena porque isso faz parte da minha história. E nessa minha caminhada ele passou por mim de moto. Eu ia e ele vinha. Ele passou, me conheceu e voltou. No que ele voltou, e aí, cara, tá indo pra onde? Não, tô indo ali visitar um amigo e tal. E aí, como é que tá? Não, eu resolvi seguir a minha carreira solo, mas tô vendo se de fato eu levo dou continuidade no legado também das armas. E ele, não, mas tu não pode parar não, mas tu é doido, tu é a continuação do teu pai, e foi pra cima, foi pra baixo e tal, e a gente conversou e ele motivou ali, e eu saí, a gente se despediu, eu saí, ele foi pra um lado, eu fui pro outro, continuei a minha caminhada, e conversei com a pessoa no qual eu ia conversar, que era o Marcelo, que é um grande amigo também meu, né, é um camarada que eu consegui trazer ele o tempo de escola para trabalhar comigo também. Inclusive é um armeiro hoje dentro do estado do Ceará, licenciado pela Polícia Federal. E a gente conversou e beleza. E mesmo tendo conversado com o PTK, o Patrick, eu ainda fiquei pensando se realmente era isso, né? E beleza, no outro dia de manhã eu recebo uma mensagem do Patrick, via de WhatsApp. E ele manda a logo. Não sei se tem aí a logo. Mas ele manda para mim via de WhatsApp a logo que hoje, né, a gente deu uma reformuladazinha, a logo que ele mandou para mim. Ó, tá aí a logo aí para tu começar. Não pode parar não. Massa. E daquela mensagem, daquela conversa que eu tive com ele no dia anterior e a logo foi o que terminou de dar o gás, De né? validar a ideia. Então a gente começou aí com a JR Armas, né? Eu inicialmente até pensei em colocar Salles Júnior Armeiro, tendo em vista que meu pai era Salles Armeiro. Mas infelizmente o ser humano, né, a pessoa é muito imediatista, né? Ia falar, tá pegando bagagem no nome do pai. Até poderia, porque é meu pai, né? Mas eu, Você resol, carrega o legado mesmo. eu resolvi, de fato, quebrar um pouco esse misto e colocar JR Armas, né? Júnior Armas. E daí nasceu a JR Armas, né? Salvo me engano, em 2016. Foi? 2016. A JR Armas nasceu e tá aí uma empresa hoje consolidada, digo eu, né, no estado do Ceará. Empresa essa que me dá muito orgulho, né? Me dá muito orgulho. O empreendedor sabe o que eu vou dizer, não é fácil, né? Empreender. É louco. O grande desafio é esse, é você empreender nesse país, nas condições que temos. Né? Empreender não é para qualquer um, não. O, Mas tem que ter garra, tem que ter vontade. E a gente, como empreendedor, pode dizer isso: é matar um leão por dia. por dia, verdade. Eu uso também essa palavra. A gente tá todo dia matando um leão para poder chegar lá, porque, meu irmão, não é fácil, não. Não é só deixar um CPF vivo, um CNPJ também. Então você carrega Também, dois. verdade, né? Então a JR nasceu até, de fato, ela começar a pegar um corpo, né? A gente também teve que caminhar um pouco, né? Eu sempre digo isso também, nessa minha caminhada, eu bati em algumas portas e o pessoal até abria a porta, olhava,
Olhava assim, ixi, é o Salles Júnior. Cara, a gente não pode te ajudar. Depois a gente ajuda. A gente vê depois. Eu vou tentar, mas é aquele vou tentar sabendo que já tem um não, é só para não dizer não, né? Mas Deus é maior e eu sou um cara muito temente a Deus e eu tenho persistido, né? Acho que algumas situações da minha vida a nível profissional, eu pensei em desistir. Pensei em parar, aposentar de fato a atividade, mas a minha força de vencer, ela é maior do que a minha força de desistir, né? E a gente leva essa história, né? Hoje a chama viva, né? Acho que é isso. Cara, e viver fazendo o que gosta é a melhor parte do processo. Se é o que você gosta, se é o que te apetece ali, que aquece seu coração, jamais você pode largar essa sua atividade, seja mais dolorido que for, mas ela vai sempre ter um gás a mais ali, porque é o que você gosta de fazer. Mas então, vou ali bater cartão ali, trabalhar em qualquer outra profissão. Cara, vai te frustrar. Então, jamais pensa mesmo em desistir e vai tocar esse que não vai. Tem nem perigo, mano. Já falando aqui nos bastidores hoje, tem nem perigo, mano, de Eu, precisar largar essa profissão, não, né? eu até conto que eu tive uma passagem em 2016 que logo após eu ter dado baixo do exército, né? Eu entrei em 1º de março de 2008 e dei baixa, né? Em 1º de março de 2016, né? Que ali é dia 28, né? Finalzinho de fevereiro, né? Aí você assina o seu desligamento. E eu tive a oportunidade de assinar minha carteira de trabalho, né? É uma história também muito legal de ser contada, né? Eu queria compartilhar aqui com você e com vocês, viu? No qual eu recebi um convite para trabalhar em uma empresa, não sei se pode citar o nome dela. Pode, fica à vontade. Pode? Cialni. Cialni é uma empresa que trabalha com aves, né? Ovos, essa parte de aves. E eu recebi um convite, né, para poder trabalhar nessa empresa com uma atividade até, acho que até pouco conhecida, né? E vai meu abraço aí aos profissionais dessa área, que é controlador de pneu. Nada a ver com arma, né? Acho que nada a ver com a minha atividade. E eu recebi esse convite para trabalhar nessa empresa, para trabalhar nessa profissão, que foi a única profissão no qual assinei minha carteira. E fiz 15 dias de curso em uma empresa que trabalha com recapagem de pneu aqui no estado do Ceará. Passei 15 dias entendendo o que era um pneu, viu? Hoje, às vezes, eu paro aqui no meu carro, aqui do lado de um ônibus, de um caminhão, de uma moto, eu fico olhando que pneu é aquele, é o 275, é quantas libras, é não sei o quê, né? Se já foi recapado, se não foi. Então, assim, eu tive a oportunidade de passar 6 meses nessa empresa, aonde lá também fiz muitas amizades, né? E aonde eu conheci a minha esposa. A minha esposa eu tive a oportunidade de conhecer nessa empresa e foi o único local onde eu assinei a minha carteira. E quando eu fechei 6 meses de empresa, fechou aqui hoje. 6 meses, eu fui na internet, analisei, rapaz, realmente não é pra mim aqui. Fui na internet, peguei uma folhazinha de A4, você tem que fazer a sua própria carta de demissão, pedindo desligamento da empresa. Fiz todo o processo, assinei, carimbei. Esperei o chefe terminar a reuniãozinha que ele tava. Quando eu cheguei pelo chefe, eu acho que eu já bati minha meta aqui. E ele, o que foi? Não, eu queria pedir o meu desligamento da empresa e já cheguei com a folha pra ele. Ele olhou assim pra mim, assim, assustado. Decidido. Não, rapaz, é salário, a gente vê o que é que pode melhorar, aquela situação toda. Eu não, mestre, eu acho que aqui eu já bati minha meta. E realmente eu consegui fazer algo que a empresa precisava, né? Então, eu fiz a minha parte e consegui colocar no meu canto outra pessoa que até hoje está na empresa. Esqueci o nome dele agora, mas até hoje está lá, é um camarada do bem, é um cidadão. E daí, depois desses 6 meses,
aí sim eu comecei a minha, Sua a jornada. minha jornada. Mas, cara, por causa do horário aqui, a gente vai ter que dar uma encaminhada pro fim. Mas a última pergunta aí, de repente, seja o primeiro corte que a gente vai usar aí nesse seu novo período, nesse seu novo projeto. E por que que agora Sário Júnior resolveu vir aí ser hoje, né, um pré-candidato? No dia que nós estamos gravando, você ainda é um pré-candidato, Massa. mas já é um real candidato aí, né, por Fortaleza aí ao cargo de vereador. Vamos lá. Esse meu pensamento, esse meu caminho, né, a vir, né, como pré-candidato no, eu vou dizer no meu estado e no meu município, né, no município de Fortaleza, de vir a vereador de Fortaleza, ele se dá por diversos motivos, né? Aqui, se a gente puxar aqui, não falta motivos, mas aqui eu vou citar alguns. Hoje, a nível município de Fortaleza, eu, Sali Júnior e a minha equipe, né, a gente trabalha fazendo esse trabalho de política todos os dias, né? É sempre servindo ao nosso próximo, é sempre ajudando outras pessoas, né? É sempre procurando trabalhar em causas nobres, né? Então, vindo a ser um pré-candidato, né, por Fortaleza, isso se dá por querer ter mais força para ajudar o nosso município, né? Coisa essa que, na minha visão, como eleitor que sou também, né? Não porque hoje estou colocando, né, o nome Sali Júnior, né, para uma pré-campanha. Antes disso eu era eleitor, né? E a gente, com certeza, quando é eleitor, você se deixa, não sei se a palavra seria essa, ser enganado ou deixa ser influenciado, né? Seria essa a palavra, ser influenciado por pessoas que conseguem ali, de fato, influenciar o seu voto, mas não abraçam a sua causa. Ele até consegue conversar contigo aqui no TED, olho a olho, ó, é assim, vou fazer isso e tal. E, meu irmão, depois que ele recebe o voto, depois que de fato ele tem um resultado que foi positivo e que ele vai estar sentado na cadeira por 4 anos, meu irmão, ele esquece de ti, velho. Isso é real. Né? Eu tive a oportunidade como cidadão, como usuário do sistema de saúde. Eu vou citar isso aqui que aí quem tem sua mãe viva ainda hoje, que gosta de fato, porque tem nosso mundo tá virado, né? Então assim, eu não tenho mais a presença do meu pai, mas eu tenho a presença da minha mãe, Dona Francisca, né? Uma guerreira aí da vida, né? Um exemplo aí, eu acho que muitos filhos se espelham. E um certo dia ela passou mal, né? E a gente bota dentro no carro e corre para uma UPA dessa da vida. E, meu irmão, 2 horas da manhã, tu chega numa UPA dessa da vida, só quem já usou um sistema desse público municipal sabe o que eu vou falar. Cara, não funciona, velho. É mal atendido, é... a paciente entra sem poder nem andar, meia capenga, e o camarada pega pelo ombro e joga lá na cadeira e fica... E tu não entra. Então, assim, a gente entende que o espaço é restrito, a gente entende que tem algumas coisas a ser feita dentro do processo, mas assim, meu irmão, desculpem, viu? É péssimo. Acho que se a minha mãe naquela situação ali fosse uma coisa mais grave, eu acho que ela teria morrido ali, velho. Então, assim, é por isso e outros motivos, né, que hoje eu, Sali Júnior, me coloco como um pré-candidato a vereador de Fortaleza, né? Eu acho que um dos motivos é esse, né? Realmente Bacana. querer fazer o certo. Cara, e da nossa parte aqui, você sabe que tem total apoio. Te Eu não me agradeço. posicionei assim pra ninguém ainda em Fortaleza. E quando eu fiquei sabendo, por conhecer sua índole, conhecer sua pessoa, ter vivenciados, né, muitos momentos contigo, sei o quanto você é um formador de opinião mesmo, né? Tem uma opinião forte, tem uma liderança forte. Então a gente quer caminhar junto contigo aí, e te desejar muita sorte, cara, porque é um mundo que
se a gente, é até difícil desejar isso pro irmão, né? Tipo assim, eu quero que você seja político. Porque a gente sabe que é um mundo meio sujo, meio complicado. Mas que precisa de pessoas boas lá para fazer a diferença. Isso. E você é uma dessas pessoas que a gente pode garantir que vai ser uma pessoa boa por já conhecer, né? O legado é minha terceira eleição, acho que eu vou votar em Fortaleza. Eu tenho 7 anos aqui. Acho que é minha segunda, não, segunda, né? Segundo. Na primeira eu ainda vou estar em São Paulo. Minha segunda eleição que eu vou voltar aqui em Fortaleza para vereador. E no primeiro fui influenciado pelo voto, porque eu não conhecia, tipo, não tinha uma vivência. Camarada pega Mas na mão e leva, né? tipo, a família chega e fala, vambora. Mas poder ter ao lado um cara que a gente conhece, isso faz total diferença. Faz a gente até depositar um pouco de gás aí para ver uma política diferente. Sim. Então, quero te agradecer, quero te parabenizar, porque eu tô vendo aí você com família, empreendedor. Então, se o meu projeto, que é a ideia, está dando certo nesses 7 anos, eu olho para ti e vejo que o seu projeto de vida também está dando certo. Então, a gente só quer desejar que tenha muitos anos aí em parceria contigo ainda, meu irmão. Eu agradeço, viu, Edson? Agradeço, fico muito feliz, né? Eu acho que desejar a felicidade do amigo, aquilo se recebe em dobro, né? Porque vamos lá de cima, ele tá sempre olhando, né? E quando as palavras são verdadeiras, aí é que o negócio acontece mesmo. Então, eu agradeço a sua credibilidade na minha pessoa, a sua credibilidade no meu trabalho. Isso é importante para mim, não só como pessoa, mas como profissional, né? Pela sua garra, né? De estar sempre aí se destacando, né? E ver também o seu projeto, né? Alavancando e o céu é o limite, né? Então, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, primeiro, a Deus e, segundo, a você por ter aberto aí as portas pra gente, né? Pra esse mundão aí fora, conhecer um pouco da nossa caminhada, da nossa história, viu? Massa. Deixa suas redes sociais aí pra galera começar a te seguir, Massa, acompanhar. massa. O Instagram da gente é Sales Júnior, né? JR Oficial, tá? Acho que só o Instagram tá bom, né? Tá bom, lá as pessoas conseguem encontrar seus outros Tem, lá, contatos. lá tem e-mail, tem WhatsApp, tem Facebook, tem tudo, viu? Tem O tudo. YouTuber, né? Ou não, isso é um outro episódio. Nós vamos falar um pouco desse trabalho aí também seu, que a gente está plantando aí de ter um trabalho digital junto. E o YouTube do Salles Júnior aqui, tu consegue achar muito conteúdo. Se você é amante de armamento, procura lá também. Tem. E que você vai gostar do conteúdo que ele disponibiliza lá. Lá tem muita coisa. Meu irmão, Meu irmão, muito obrigado, cara. tamo Tamo junto. junto. Galera, fica aí. Até o próximo EDS Podcast.